Distribuído pela Netflix, encaramos aqui uma história que se passa mais ou menos um ano antes da Segunda Guerra Mundial começar a acontecer, trazendo dois amigos em lados opostos, mas com o mesmo objetivo, sem nem saberem tanto. A sinopse promete um filme que vai mostrar uma história pouco abordada nos acordos entre o Reino Unido do primeiro-ministro Chamberlain, a Alemanha do Hitler, além da França e da Itália, obviamente do Mussolini, né? Um amigo, no caso o amigo alemão, tem documentos úteis ao seu amigo em inglês. Como essa história vai desenrolar é a temática central aqui desse filme. Entretanto, é muito importante separar muito bem os dois filmes que a gente recebeu aqui, tá? O roteiro se baseia na obra do Robert Harris e, conforme sua carreira, há de se esperar uma ficção histórica com pitadas de um livre revisionismo. O fato é que, como ficção histórica, temos um filme excelente e muito eficaz, mesmo com o pouco investimento que ele aparenta ter, né? Agora, como revisionismo, eu conseguiria dizer que o filme é um ultraje ao trabalho de historiadores. E eu uso ultraje aqui para não usar termos mais pejorativos. O curioso é que Munique, no limite da guerra, tinha nele uma solução muito boa para não cair no problema da falácia. É uma espécie de falácia que o filme comete, que obviamente vem para tentar reconstruir um mito em uma espécie de verdade. Antes de continuar, deixa eu só interromper rapidinho, porque depois eu não quero interromper. É só interromper para te pedir o like, tá? O like é uma atitude que você pode fazer e que pode mudar bastante o sucesso ou o insucesso desse trabalho aqui, desse vídeo. Então é simples, rápido, e eu te agradeço demais por deixar esse cliquezinho aqui embaixo. Muito obrigado. Falemos então do embasamento histórico do filme. Ao trazer o então primeiro-ministro Chamberlain e o próprio Hitler em um papel de destaque, maior do que eu acho que eles precisavam ter, o roteiro escancara que ele quer falar diretamente sobre essas duas personalidades. Jeremy Irons acaba sendo o destaque do elenco ao viver um novo Chamberlain. Os tons de covardia são aos poucos substituídos pelos tons de inteligência, sarcasmo e astúcia, mesmo que vindo de alguém que pareça saber mais do que a gente sabe, né? A atuação é excelente, mas a ideia de entregar um Chamberlain visionário e quase vidente, eu diria, retira o filme do caminho da realidade. Ou melhor, sequer faz o filme flertar com esse propósito, o que não seria nenhum problema caso o projeto jogasse aberto, né? Porém, a ideia do diretor e do roteirista foi camuflar que aquilo se trata de uma ficção histórica, a fim de nos fazer receber Chamberlain como um herói mal compreendido, como o cara que as pessoas não conseguiram contar direito a história sobre ele. Cara, isso é história pra boi dormir, não foi assim, né? Chamberlain é amplamente aceito como uma pessoa afeita às ideias que mais tarde quase destruíram a Inglaterra e boa parte do mundo também. A solução pra isso seria muito simples, do meu ponto de vista. Existem dois personagens fictícios muito bem estabelecidos na história, o inglês Hugh e o alemão Paul von Hartmann. Transformar essa visão que o filme tenta criar de um Chamberlain como a visão única e exclusiva de Hughes e a versão do Hitler como sendo a visão única e exclusiva do Paul, eu acho que resolveria facilmente essa falta de comprometimento histórico que o filme tem. Para tanto, seria necessário retirar as presenças marcantes dos dois nomes, o Hitler e o Chamberlain, aumentar a participação de personagens fictícios e deixar a literalidade de alguns diálogos com esses personagens reais aí completamente fora aqui desse projeto. É evidente que esse filme não existe, eu não posso julgar esse filme por aquilo que ele não foi. Sendo assim, eu repito, as escolhas narrativas são detestáveis e tratam o espectador como alguém que vai receber qualquer coisa que tá ali sendo algo definitivo. E não é. Definitivamente não é. Eu acho que esse é um problema muito grande, não só com esse, mas com filmes que não jogam aberto com o espectador. E mais especificamente esse daqui, né, o Munique, no limite da guerra, ele não joga aberto, como ele dá uma mascarada, fingindo ser real. Agora, do caráter apenas cinematográfico, eu julgo Munique como um belíssimo projeto, tá? A ambientação é perfeita, o design de produção funciona muito bem. Eu acho que com muito pouco dinheiro ele aparenta ter um orçamento baixo. O filme recria o máximo para garantir uma boa segunda camada nos planos, né, nos cenários, e aí tudo fica muito profundo. Realmente dá para você se sentir naquela Londres, dá para você se sentir em Munique, em Berlim, assim sucessivamente. As cenas externas mostrando o ir e vir de uma Alemanha pronta para guerrear e uma Londres sem saber o que fazer com os seus e também com a vindoura guerra,
acho que é um dos pontos altos ali do design de produção. O elenco vai muito bem também, principalmente o já citado Jeremy Irons, mas aqui vão duas ressalvas com relação ao elenco que chegam um pouco a atrapalhar. George McKay, em seu segundo filme de guerra, o primeiro foi o 1917, sobre a Primeira Guerra, agora ele vem pra Segunda Guerra, né? Ele me transparece ser um ator que parece sempre estar precisando de cenas intensas pra conseguir demonstrar algo além de uma certa normalidade ali na sua atuação. Só existem duas cenas assim nesse filme, fazendo muitas vezes com que o seu personagem pareça um pouco ser ali um papagaio de luxo, inclusive, do Chamberlain. É até difícil entender a relação deles é construída basicamente do nada. Mesma coisa acontece com um pouco com relação ao Hitler, só que aqui o ator entregou um pouco mais. O Hitler do Ulrich Matthes talvez seja um dos pontos mais ruins, mais falhos aqui no filme, tirando a parte da questão histórica ali que eu já falei, né? A trilha sonora pediu um homem ameaçador, um homem que tinha um peso, sabe? O texto ali, na pré-aparição do personagem, pedia literalmente a mesma coisa. Foi falado sobre isso. Não olhe pra ele, não faça isso, não faça aquilo outro. Mas Ulrich, ele desenha um Hitler distante disso. Uma cena específica, no caso a cena do relógio, coloca o personagem em um papel que, conhecendo duas linhas da história de Hitler, jamais poderia ser aceita como verossímil, como minimamente verossímil. Tirando esses dois pontos negativos do elenco, eu só vejo acertos. E eu consigo dizer que talvez essa seja uma das melhores atuações da carreira do Jeremy Irons. Sem olhar para a falta de compromisso com o seu real objetivo, encontramos aqui uma narrativa eficaz, que consegue saltar muito bem entre as duas realidades que juntas criam uma percepção do todo. Abrir o filme com um trio de amigos composto por um alemão, um inglês e uma judia faz com que reflitamos ao longo da história como a nossa subjetividade decide muito mais a nossa posição política do que necessariamente o coletivo. São dores pessoais que nos fazem flertar com um lado e depois com o outro. E são essas mesmas dores que nos fazem fincar pé em determinadas escolhas da nossa vida. Ideias maiores às vezes vêm para justificar algumas escolhas que fazemos na nossa jornada. O cigarro compartilhado depois foi o mesmo cigarro jamais compartilhado entre aqueles que poderiam ser aliados ou pelo menos não tão inimigos assim. A história vista de baixo prega o indivíduo como grande elemento de impacto nos grandes feitos e pelo menos isso o filme acho que consegue emular muito bem. Falta acurácia no que realmente importa, mas atirando no que viu, o filme acabou acertando no que não viu. Cabe ser assistido, cabe ser apreciado, mas cabe principalmente ser debatido. Assistir Munique no limite da guerra e achar que ele basta para os assuntos que apresenta é um erro tão grande quanto a ideia de jogar fora o que historiadores passaram e passam, no caso, décadas e décadas estudando a favor de um achismo ali do criador. De novo, a arte pode expandir e acabar com qualquer coisa que seja real, mas às vezes tem que deixar isso claro. E esse filme finge que deixou isso claro. Esse é o problema.